Eu trouxe uma palavra que está guardada há um tempo. E eu pedi autorização de Deus para poder ministrar essa palavra. Eu acho que mais do que ministrar uma palavra, é você saber plantar a semente no tempo certo. Porque eu comecei a aprender que Deus às vezes dá algumas direções para mim que não é para aquele momento. Não sei se já aconteceu com você isso, você sonhar com algo. Você acha que é para aquela época. Aí passa um tempo, cai a ficha do sonho. Tipo assim, meu Deus, aquele sonho tem tudo a ver com o que eu estou vivendo agora. Ou quando a gente recebe uma palavra profética de alguém e a gente tenta encaixar aquela palavra no que nós estamos vivendo, não encaixa de jeito nenhum. Mas não demora algum tempo, a gente vai perceber, uau, era sobre isso. E há 2 meses atrás, eu sempre tenho o hábito de sentar e ler, tomar meu café lendo a Bíblia. Ou, não precisa ser necessário, porque eu não consigo ser assim com Deus, assim, é todo dia de manhã. Claro, sempre, mas durante o meu dia, sabe, durante o meu dia a Bíblia vai estar ali por cima e eu vou abrir ela. Um movimento muito parecido, as decisões que eu tomo, tenho sido muito mentoreada na estação que eu estou vivendo pela Bíblia. Gente, respostas que você pensa assim, não, a Bíblia tem. Para questões que a gente pensa assim, como? E é uma aplicação tão inteligente. Porque você está vivendo algo que nem na Bíblia existe, né? Porque você está vivendo... Mas tem uma história bíblica, uma aplicação que cabe para aquela situação e você entende, meu Deus. Então, eu tenho vivido um tempo muito novo, muito bom com as Escrituras. E então eu sempre tenho esse momento com a palavra. Só que há dois meses atrás foi diferente. É incrível quando a gente percebe que é diferente o nosso devocional. Porque a palavra, ela encaixa de uma forma diferente. Você sai daquele momento com Deus, com aquela palavra martelando no seu coração. E eu me senti, guardadas as devidas proporções de tempo e significado, para deixar bem claro, guardadas as devidas proporções, eu me senti igual Zacarias, quando ele estava lá, fazendo como sacerdote, fazendo o serviço dele, era a escala dele. Ele estava lá na escala dele, num dia muito comum, sem nada de especial naquele dia, e o Senhor visita. 400 anos de silêncio, o Senhor fala pela primeira vez. Então, às vezes, alguns dos nossos devocionais são meio assim, não que não são importantes, mas são comuns. Mas nesse dia, o Senhor me deu essa palavra. E eu percebi que era uma palavra de direcionamento para nós como igreja. E aí eu fui maturar ela. Aí eu fui maturar essa semente, orar, pedir para Deus enviar profetas para confirmar essa palavra. E o Senhor foi confirmando. E eu queria entregar essa palavra hoje. Queria que você abrisse Lucas, no capítulo 22. Lucas 22. Gente, Lucas 22 tem 71 versículos. E, gente, nesse capítulo acontece tanta coisa, tanta reviravolta nesse capítulo. No mesmo capítulo você vê Pedro dizendo que nunca ia negar e você vê Pedro negando. Não preciso nem mudar a página, no mesmo capítulo. E esse é um capítulo que os estudiosos chamam de a paixão de Cristo. Quando o Senhor começa, quando Ele começa a ceia com os discípulos, que Ele sabe que está chegando a hora de Ele se entregar na cruz por mim e por você. E eu amo uma curiosidade bíblica sobre Lucas. Lucas não estava entre os 12. Lucas não estava vivendo aquilo. Se eu não me engano, Lucas foi escrever Lucas depois de 69 anos depois, alguma coisa assim. Ou 70, 80, tá por aí, não sei exatamente.
Mas Lucas, o que Lucas fez? Lucas era médico, muito inteligente. Lucas viu um compilado de coisas soltas da Bíblia, né? Dos escritos dos próprios discípulos, soltos. E ele então faz um evangelho organizado. Então quando você for ler Lucas, saiba que está organizado. Ele pegou tudo que Marcos, Mateus, João e Lucas pega tudo e organiza. É por isso que você vai ver coisas só em Lucas e não vai ver nos outros lugares. Porque eu até entendo, a coisa está acontecendo, eles estão escrevendo. E depois de um tempo, depois que Jesus, eu acredito, quando Jesus foi elevado aos céus, e os discípulos começam a trazer mais coisas, e Lucas, depois de certo tempo, tem acesso a esses escritos. Então, ele faz esse livro maravilhoso. Leia o Evangelho de Lucas, estude o Evangelho de Lucas, ele é perfeito, ele é rico em detalhes. Por exemplo, Lucas é o único que cita Pedro e João como aqueles que prepararam a Páscoa. Nos outros, ninguém sabia, mas a escolha de Jesus foi muito assertiva, de Pedro e João para fazer essa Páscoa, né? E só Lucas transmite palavras pontuais que Jesus falou no dia da ceia. Somente Lucas, né? Ele fala, quer ver, tem uma coisa que ele fala aqui que eu acho tão lindo. Ele fala sobre o comportamento de José de Arimateia no conselho. E é peculiar de Lucas, uma coisa que remete a mim e a você. Lucas falava das mulheres que caminhavam com Jesus. Você vai ver Lucas sempre trazendo as mulheres como discípulas, estando junto com Jesus, né? Caminhando ali com Jesus. Bom, e eu quis pegar essa parte, né? Esse Lucas 22 tão rico. E naquele dia do meu devocional lá na minha casa, que eu achei que era mais um dia de devocional, e deixa eu falar isso para você. Existem algumas bênçãos que você só colhe na permanência. Sabe, gente? É muito fácil começar algo empolgada. E até bom, né? É legal. Nossa, vou fazer isso. Vai ser muito legal. Vai ser uma bênção. Mas às vezes você vai começar o que é de Deus e vai ficar chato. E vai ficar pesado. E vai dar vontade de desistir. E as pessoas que antes começaram com você dizem assim, tô contigo até o fim. Elas começam a ir embora. Deixa eu te falar, não é o chamado delas, é o seu chamado. Eu lembro quando o Senhor deu uma palavra para mim e para o Theo para ir para o presídio. Para visitar os presos, para fazer culto no presídio. Quando a gente começou, tinha mais de 30 pessoas com carteirinha feita, empolgadíssimas. No final, depois de 7 anos indo no presídio, ia só eu e ele. Ele ia para a ala C, eu ia para a ala feminina. No final, tem vezes que você precisa permanecer onde Deus te colocou, porque você vai colher frutos desse lugar. Você imagina 11 anos nessa reunião. Teve uma vez, por exemplo, a ministração mais ouvida no YouTube. Não sei se eu já falei isso aqui. Que é uma ministração minha que tem quase 4 milhões de visualizações. Que é aquela ministração vencendo a preguiça espiritual. Ela tem quase 4 milhões, já não chegou, de visualizações no YouTube. Aquele dia, eu não ia ministrar. Eu ia pedir para o Theo ministrar no meu lugar. Porque eu passei o dia todo de cama com uma enxaqueca terrível. Ao ponto, eu nunca senti uma dor tão forte de eu me ajoelhar na minha cama, orar e bater na minha cabeça. Porque bater era menos dolorido do que a dor que eu estava sentindo. E eu tinha tomado 5 Neosaldina, eu tinha orado, eu tinha tomado os remédios mais fortes. Sabe quando dá aquele enjoo? E o Senhor aquele dia me deu uma palavra: se levante e vá ministrar, porque quando você botar o pé no púlpito, essa dor de cabeça vai te deixar. Gente, eu vim pela fé, eu vim enjoada no carro, eu consegui ministrar sobre paternidade, até dei o tema para ele. Aí ele assim, porque um homem ministrou na reunião de mulheres, eu falei, tu vai ministrar sobre paternidade, aproveitar a tua ida. E ele já, tá, então tá. E quando eu botei o pé aqui, já era nesse lugar aqui, a dor de cabeça me deixou. Na hora. Outro dia eu vim ministrar. Isso foi acho que ano passado. A G sabe disso. Eu fiquei jogada com tontura.
Eu não conseguia ficar de pé para colocar minha roupa. Princípio de desmaio, passando mal, vertigem, aquele suor frio, passando mal. E eu falei, vou chamar alguém para ministrar. E a G me ajudando a colocar roupa em mim. E eu botava a calça e me deitava na cama. Aí botava a blusa e deitava para tentar vir. Quando eu cheguei aqui, eu melhorei. Então teve momentos com vontade de desistir? Teve. Vai ter momentos que a gente vai querer desistir, que a gente vai ser atacada? Tem. Mas sabe, posso dizer uma coisa? Aquele que te prometeu, aquele que te confiou uma missão, ele vai ser fiel até o fim, se você perseverar. E o nosso problema hoje na nossa geração é perseverar. E isso, eu falei aqui da reunião, que é uma responsabilidade minha missão nessa igreja. Mas imagina como nós não perseveramos na atividade física, não perseveramos numa boa alimentação, não perseveramos no nosso devocional, na leitura de um livro. Quantos livros você tem que estar lá pela metade, você já começou outro? Porque começar parece que não é melhor. Já ficou desinteressante. Só que eu quero te encorajar a ser uma mulher que persevera naquilo que Deus tem. E foi nessa perseverança que eu recebi essa palavra. Eu quero ler com vocês Lucas. Jesus. Lucas 22, versículo 35. Em seguida, Jesus lhe perguntou. Não, e esse aqui, ó, em seguida, você sabe o que aconteceu antes? É bem legal quando a Bíblia, você pegar um versículo isolado e dizer assim, ó, em seguida, é bom você ver o que aconteceu antes. Jesus deu uma em Pedro. Porque Pedro falou, Senhor, jamais te negarei. Jesus podia ter ouvido isso e ficado calado, mas Jesus não ficou. Disse, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E em seguida, que é onde nós vamos ler. Então Jesus estava. Em seguida Jesus lhes perguntou. Quando Pedro estava assim, Pedro estava morrendo. Você já pensou se Jesus fala assim para você, ó, fica quieto que antes que o galo cante tu vai me negar 3 vezes. E em seguida pro povo tu tá morrendo ali. Eu estaria morrendo. Em seguida Jesus lhes perguntou, para todos daí. Quando eu os enviei para anunciar as boas novas, sem dinheiro, sem bolsa de viagem, sem sandálias extras, alguma coisa lhe faltou? Jesus fez essa pergunta. E eles responderam não. Então ele disse, agora porém, peguem o dinheiro e uma bolsa de viagem. E se não tiverem uma espada, vendam a sua capa e comprem uma. Pois é necessário que se cumpra essa profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. E eles responderam, Senhor, temos aqui 2 espadas. Algumas traduções falam, é o suficiente. Algumas falam, basta. E eu vou explicar isso. Na versão TPT, que é a The Passion Translation, eu gosto muito dessa versão, ela está vindo para o Brasil. Aí as pessoas me perguntam, como que eu vou acessar a versão da Bíblia The Passion? Que eu li na nova versão transformadora. A The Passion é uma versão que um pastor ficou mais de 15 anos ou 20 anos parafraseando a Bíblia de uma forma poética e trazendo uma tradução muito alinhada alinhada à veracidade das palavras, a raiz das palavras. Você entende isso? Para não ter enganos. Essa tradução diz assim, ó, deixa eu ler para vocês. Então ele disse a todos eles, quando os enviei de mãos vazias, faltou alguma coisa para vocês? Nada, responderam eles. Deus nos providenciou tudo o que precisávamos. E Jesus disse, mas agora eu lhes digo, levem o que precisarem. Se tiverem dinheiro, levem. E também uma mochila e uma espada. Aí ele fala, o perigo está próximo, pois agora se cumprirá a profecia ao meu respeito. Ele será acusado de ser um criminoso. Tudo que for profetizado ao meu respeito se cumprirá. E os discípulos disseram, Senhor, já temos 2 espadas. Vocês ainda não entenderam, respondeu Jesus. Olha que interessante. Em outra tradução fala assim, basta. Por quê? Vocês lembram? Porque não é dessa espada física que Jesus estava falando. Lembram quando Pedro com uma espada vai tentar,
defender Jesus de Malco e arranca a orelha dele. A grande verdade é que Pedro não queria arrancar a orelha, era arrancar a cabeça fora, mas o certo ele fez assim, foi a orelha. O que Jesus faz, gente? Jesus pega a orelha no chão e cola a orelha, o poder que ele tinha, restaura a orelha daquele que estava ferindo. Porque não era dessa espada que Jesus estava falando. E eu parei nesse versículo. E a palavra no meu versículo, eu sempre faço assim, eu circulo a palavra que Deus tem uma palavra dentro de um versículo que é a flecha que vai, que é a ponta da flecha. Né? A flecha ela é comprida, sempre tem a ponta que vai alcançar. A ponta que me alcançou dessa palavra foi agora, porém. Eu queria que você falasse para sua amiga, agora, porém. Fala isso aí. Sabe o que é? Fala, Cris. Agora mudou. Fala para ela. Você gravar. Uma das palavras que também viralizou no YouTube, minha, porque eu fiz 9 anos de canal, faz pouco tempo eu comecei a olhar. É uma palavra sobre o poder do silêncio. Muita gente ouviu essa palavra sobre o silêncio. Muita gente, inclusive, foi uma palavra que foi uma rede, assim. Eu estava bem gaúcha aquele dia, com um poncho. Estava frio. No meio da pandemia. A palavra foi por um tempo, o poder de silêncio. Eu ministrei muito isso. Só que quando eu terminei de ler essa palavra, o Senhor me disse assim: filha, agora não é hora mais de estar em silêncio. Eu estou trocando a palavra. E o Senhor me deu uma palavra em Isaías que diz assim: antes eu estava calado, mas agora darei gritos como uma mulher que está dando à luz, como uma mulher que está em trabalho de parto. E o Senhor falou comigo: chegou a hora de uma nova instrução. E a palavra de hoje para nós é: quando Deus muda a nossa estação, quando Deus nos transiciona, Ele também muda os ensinamentos e Ele também traz uma nova direção. E eu vejo, eu já errei, talvez você também, muita gente errando, vivendo uma transição, obedecendo uma direção que já passou e não está ligado numa nova direção. Nós estamos vivendo uma transição. Escute o que eu estou falando, o próximo ano. Eu digo, 2025 não foi para amadores, foi? Como é que foi teu 2025? Hã? Para mim foi puxado, sabe? Eu digo para você, nós estamos vivendo um período de transição. E o Senhor fala assim: agora eu tenho uma nova direção. Agora Jesus anuncia uma mudança de estação. O que antes funcionava, escuta o que eu vou falar para você, o que antes funcionava já não é o que Deus está te pedindo agora. Parece loucura? Um dia Ele falou assim: ó, não guarda dinheiro, vive pela fé. Agora Ele está dizendo assim: ei, seja uma boa administradora dos recursos que eu estou te entregando. Comece a guardar, comece a ser diligente. É uma mudança de instrução. O que antes era provisão automática, agora exige responsabilidade. Ah, eu vou sem, já viu aquela expressão? Vou sem lenço, sem documento. Quando nós abrimos a primeira igreja aqui, eu tenho um brinco que a gente faliu uma igreja, né? Então eu falo isso, eu fico toda preocupada. Ai meu Deus, que as pessoas vão pensar. Mas quando nós abrimos uma igreja num bairro, o nome do bairro é Renascer, bairro aqui, no meio de um lugar carente, o lugar mais improvável da cidade, eu acredito, que era aquele bairro, no meio, e no bairro mesmo era no ponto daquele ponto bem perigoso. Eu lembro de um dia ter tido um tiroteio, nós nos jogamos tudo pro chão. Aí a minha mãe dizia assim, ó: minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Minha mãe: eu quero uma igreja para congregar. Eu queria muito congregar contigo, mas eu não tenho coragem. É verdade, a minha mãe dizia: não tenho coragem de congregar contigo, me desculpa. Eu lembro quando um pastor foi lá
Na época foi até o Luiz Hermínio pregar lá no Renascer. A gente teve que pedir autorização para os traficantes para ele entrar. Porque nós tínhamos que dar as placas dos carros igual um condomínio fechado. Ó, o fulano vai entrar. E quando nós abrimos a igreja lá, que também tinha um projeto social, que não se compara com o que Deus fez aqui, mas todo começo começa pequeno. Eu lembro muito claramente que a gente estava sem lenço e sem documento. A gente foi sem alforge. A gente foi sem espada. A gente foi sem preparo. A gente foi só com uma palavra. Gente, você já imaginou? Quando eu comecei a fazer o trabalho com as prostitutas, dentro do presídio, né, nos lugares mais carentes, vinha gente de fora perguntar pra mim: tá, e tu dá curso? Assim, curso do quê? De como abordar essas pessoas. Eu não sei abordar elas. Tá, mas o que tu fez? Eu digo, eu sou uma mulher casada, eu tenho uma filha. E eu vim aqui porque Deus mandou eu vir aqui dizer que ama vocês. Foi assim que eu entrei nos lugares. Eu não tinha alforge, eu não tinha nada. Eu só obedeci uma palavra que Ele me deu. Eu obedeci que Ele dissesse: ama os perdidos, ama o que eu amo. Inclusive, quando eu fui para esses lugares, eu fiquei 1 ano sem plataforma. Tá aqui a Gleice, que foi minha pastora, a pessoa que deu o microfone na minha mão, primeira vez que está aqui sentada na minha frente, foi Gleice. E foi para Gleice a primeira vez que eu falei: Gleice, Deus está pedindo para mim ficar 1 ano longe do... Não foi? Eu ministrava o louvor na igreja, a Gleice falou: mas se Deus te deu essa voz, como é que... Se Deus te chamou, por que né? Foi 3 vezes a Gleice: não, é Deus. E Deus me liberou. Eu fiquei 1 ano longe de qualquer coisa. Eu fui amar o que Deus falou para mim amar. Existia naquela época uma corrida para os púlpitos. Deus falou: foge dele. E eu fui sem alforge. Eu fui sem entendimento. Eu lembro que, até falei hoje com uma pessoa, a gente estava conversando. Eu falei para ela que eu não tinha entendimento de como ajudar as pessoas. Porque não basta só ajudar. Você tem que saber quem ajudar. A hora de ajudar e se você deve ajudar. Às vezes, amando uma pessoa, você amando ela, muitas vezes por amar ela, você não deve ajudar ela. Porque se você ajudar ela, você vai colocar ela mais profundamente num buraco que ela está. Às vezes a gente ajuda mais as pessoas, deixando as pessoas sofrer as consequências das escolhas delas. E eu lembro que naquela época, a gente dava cesta básica para as pessoas. E eu dar cesta básica para um cara que vinha aqui: eu tô com fome, a minha família não tem nada. Eu dava cesta básica. Eu vi ele vendendo na boca de droga. Então, eu fui com amor, coragem, presença de Deus. Eu não tinha alforje, eu não tinha espada, eu não tinha nada. Antes, a proteção de Deus na nossa vida era milagrosa, era divina. Entrar num bairro como esse, nunca nada aconteceu com a gente, nada foi roubado, a não ser um chinelinho da Vitória. É verdade, eu comprei um chinelinho para ela com custo, gente. Sabe aquele chinelinho lá na van, 10 vezes no cartão da van? Aí, ela largou o chinelinho para descer de escorregador junto com o pessoal. A gente, no final da festa, cadê o chinelinho dela? Já era. Tadinha, ela chorou tanto por causa daquele chinelinho. A proteção era muito visível, o cuidado de Deus era muito visível. Mas talvez agora eu precise de vigilância. Vocês estão entendendo? Que a gente precisa se relacionar com Deus à medida das novas instruções que Ele nos entrega para um novo tempo. Deus está nos preparando para um novo tempo. E eu teci aqui, com a graça de Deus, alguns princípios que nos levam a crer que Deus mudou a instrução para um novo tempo que Ele está nos levando. E eu queria trazer esse ensino hoje. Primeiro, como é que eu sei que a minha estação está mudando, Vivo? Até algo que eu queria trazer aqui, que eu sempre digo, mas eu vou repetir porque não é... Lembram quando Noé
sai da arca, depois de todo o dilúvio. Eu já falei isso aqui várias vezes, vou repetir. Ele sai da arca, ele estava preparado para construir a arca, mas ele não se preparou para um novo tempo, que era estar fora da arca. O que ele faz? Ele planta uma vinha e se embriaga, e depois de todo o dilúvio, a primeira maldição vem através de quem? Do filho de Noé, por conta de uma falta de vigilância. Vamos lá. Quando Deus muda as instruções. Jesus diz, antes, mas agora. Talvez antes você saía sem alforje, você saía, agora Deus está falando, filha, agora você precisa sair com alforje. Deus não muda o propósito, mas Ele vai mudar a instrução. A essência é a mesma. Sabe uma coisa que eu estava estudando? Eu não sei se você já parou para pensar nos atributos de Deus. É tão lindo a gente ver quais são os atributos de Deus. Porque a gente precisa conhecer com quem a gente se relaciona. Né? As pessoas que eu tenho convivência, lá em casa eu posso ver os atributos do Telmo, os atributos da Isabela, os atributos da Vitória. Você conhece os atributos de Deus? Estava fazendo um estudo sobre isso. E eu até anotei aqui, porque é uma palavra difícil. Deixa eu ver se eu acho. Um dos atributos de Deus é que Ele é imutável. Ele não muda. Olha que coisa linda. Deus não muda. Isso me sustentou na época que parecia que os propósitos de Deus para minha vida tinham se acabado. Eu lembro que eu acho que todo mundo precisa chegar num ponto como esse. Acho que Ele mudou de ideia. Porque não tem nada acontecendo daquilo que foi falado. E o que me segurou foi que uma vez uma irmã olhou para mim e disse assim, você sabe que Ele é imutável. E uma vez que Ele disse, Ele vai cumprir. Deus é imutável, Ele não muda. Deus, Ele caminha na imutabilidade. E sabe o que é isso? É que Ele não muda em sua essência, no caráter, no propósito e na promessa. Apesar de Deus ser imutável, Ele vai trazer para nós, dentro do propósito dEle, que não muda na nossa vida, novas direções. Vocês estão comigo? Porque eu falo isso porque eu sou resistente a mudanças de instruções. Eu tenho dificuldade e medo de errar contra Deus. Quem está comigo aí? Essa reunião de mulheres, quando começou muito pequena, 10 mulheres. E sabe o que a gente fazia quando chegou a 1000? Vinha 1000 mulheres. Sabe o que a gente fez? A gente ainda tinha uma mesa de comes e bebes lá atrás. Era uma mesa, cada uma de vocês... Quem era desse tempo, levanta a mão aqui. Da mesa lá atrás. Olha, tem gente aqui. Cada uma trazia um prato, a gente deixava lá. E no final da reunião de mulheres, a gente tinha um lugar para comer, fazer amizade. Só que, gente, virou um Titanic afundando. Virou um desespero aquela mesa. Sabe? Porque era muita gente. Daí tem gente que se some a travessa dela, sumiu a herança da família dela inteira. Tem gente que se você bota a mão no pote dela, ela te ameaça. Entendeu? Daí eu comecei a conciliar problemas de a travessa da minha avó, que foi doada e é uma coisa de família. E o meu pote. Tem gente que perde uma joia, mas não mexe no pote dela. Me devolve o meu pote, eu já sou ameaçada pelas pessoas. Vamos normalizar esse negócio de doar pote uns para os outros. Ó, a menina bateu a palma ali assim, ó. E aí o que eu fiz? Uma nova instrução para uma nova estação, já não cabia mais. Aí eu lembro que uma das presbíteras teve um sonho. Naquela semana, eu estava incomodada, ela sonhou que tinha uma mesa aqui na frente, posta, cheia de comidas deliciosas. E no sonho Deus falava, comam essa comida. Quando ela me contou o sonho, eu entendi. O alimento
da nossa reunião mudou. Já não é mais aquele alimento. A mesa que Deus quer trazer é outra. Porque tem muita mulher que vai chegar. E a mesa precisa ser uma mesa espiritual. Então, o Senhor vai mudando as instruções. Mas às vezes nós somos resistentes. Primeiro, porque não ouvimos. Segundo, temos medo. Será que é mesmo, Senhor? Igual agora como igreja, nós estamos num processo de mudanças. Mudança. Senhor, será que o Senhor está nisso? Senhor, eu boto meu pé, eu não boto, Pai. Mas o Senhor sempre traz uma palavra. Ele não muda o destino, mas Ele muda o caminho para amadurecer você. A estação muda quando Deus muda o como na sua vida. Como? Agora, como? Agora mudou. Eu falei isso, falei, né, filha? Mas agora eu estou falando outra coisa. Sabe qual o sinal que isso acontece? Vou te dar um sinal. Porque às vezes a gente fica com a palavra meio voando, mas eu vou te dar um sinal de que talvez esteja acontecendo na sua vida. Presta atenção. Sabe qual um dos sinais? É que Ele começa a te pedir coisas que nunca te pediu antes. Sabe? O Senhor deixa a gente aproveitar algumas coisinhas, a gente vai se apegando. Você fala, tá vendo essa coisinha? Me entrega para mim. Às vezes você nunca fez um jejum de 3 dias. Deus está te pedindo. Às vezes, né, talvez coisas que o Senhor tem te pedido. Relacionamentos. Mudanças. Segundo. Meu Deus. Quando Ele exige maturidade, onde antes havia milagre. Eu vou repetir. Quando Ele exige maturidade, onde antes havia milagre. Eu estou com a Bruna aqui na minha frente. E a Bruna congrega com a gente desde a época do Treviso, que é antes do Renascer. Há 23 anos atrás. 22 anos atrás. Quando a gente começou a pastorear o Treviso. E a gente, um dia, falou assim para mim. No meio, no começo, ela tinha se convertido, falou, parece que tudo era tão fácil. Né? E eu lembro que um dia eu falei uma palavra, eu disse assim, lembra quando o maná caía? Quando o povo entrou na terra prometida, o maná parou de cair. Porque a instrução mudou. No meio do deserto eu te sustento, mas quando você caminha em terra de promessa, você vai precisar produzir o seu alimento. E eu quero dizer uma coisa para você, milagre não transforma a vida de ninguém. Deus faz milagre porque Ele nos ama, mas não transforma a vida de ninguém. Até porque eu tenho convicção que você já viu pessoas que receberam milagres na vida delas. Se diz assim, é milagre, as pessoas estão desviadas, estão vivendo a vida delas. Outro dia eu vi uma moça que foi salva de um acidente de carro que não tinha como. Não tinha, eu vi a foto, não tinha como. Eu chorei por essa moça. Eu ia para a janela do meu quarto, eu gritava por ela, porque ela tinha filhos. Eu disse, Deus, não deixa essa mãe morrer. Pois Deus milagrosamente trouxe essa menina de volta. Ela está bem, com algumas sequelas muito poucas. Mas ela está desviada. Deus fez um grande milagre na vida dela. Mas milagres não transformam vidas. Sabe qual é o maior exemplo disso? O povo no deserto. Os milagres que eles viveram. Gente, o mar se abrir. Eu não sei se você parou para imaginar, porque às vezes a gente normaliza muito as coisas, mas pare para pensar que você está na frente de um mar e todos os inimigos atrás. E não tem saída, não tem para onde ir. E a Bíblia diz que o mar se abriu. Os cientistas, eu tô assistindo muito coisa de ciência, porque a Bela ama ciência. Então ela vai lá e põe coisa de ciência para assistir. E esses dias nós assistimos os cientistas falando que realmente o mar se abriu naquela região, mas foi um fenômeno. Mas foi um fenômeno que aconteceu. Eu falei, Bela, olha só, Bela, como que a Bíblia ela é viva e real. Eu sei qual o fenômeno que aconteceu. Mas todos esses milagres, gente, de chover, o povo estava com saudade de comer carne. E começaram a reclamar, choveu codorna do céu. Sabe, água brotou na rocha. Fora a mão forte e poderosa que ficou
Israel do Egito. Sabe, quem leu aí, ou quem viu a série Os 10 Mandamentos, é muito lindo. Mas isso não transformou o povo, tinha o coração endurecido. A Bíblia diz que a maioria teve que morrer no deserto, porque eles não tinham o coração para entrar na promessa. E sabe o que é que Deus está falando para mim e para você? Antes eu te dei vários milagres, mas agora eu espero a tua responsabilidade de andar comigo. A tua maturidade, eu fazendo ou não fazendo, sou o teu Deus. Sabe, quando eu sei que uma pessoa está andando com Cristo e é madura, ele fazendo ou não fazendo, ele continua sendo Deus dessa pessoa. Porque nós estamos aqui não porque Deus faz, mas por quem Ele é. E Ele é imutável, Ele é grande. Eu posso confiar no propósito, eu posso confiar no desenho dele original, eu posso confiar no meu Deus, eu posso confiar que nem 1 centímetro da minha vida foge do controle de Deus. Isso traz paz, isso faz com que a ansiedade saia correndo. Porque existe esse cuidado. Eu amo Romanos quando diz, olha, tudo, não é algumas coisas, é tudo. Nós normalizamos alguns versículos, mas se você parar para meditar neles, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Um atraso coopera, uma situação difícil coopera, e você precisa olhar para a vida dessa forma, e isso está cooperando para o meu bem. Eu passei uma situação difícil esse ano, muito difícil. Chorar. Eu lembro que eu chorei na madrugada, que o meu olho pela manhã ele não abria. De tanto que eu chorei, tanta angústia que eu estava sentindo. Tanta angústia, e eu chorei, eu estava desesperada. E algumas guerras a gente vai enfrentar sozinha. Porque ninguém tinha resposta para me dar. E eu lembro que no meio do meu choro, no meio da minha dor, chorando, o Senhor falou comigo, filha, isso está cooperando para o meu propósito na tua vida. Tudo coopera. Tudo coopera. Guarde isso no seu coração. Talvez você está enfrentando uma situação adversa, você diz, não pode ser Deus nisso. Eu quero declarar sobre a sua vida que tudo coopera para o seu bem. Tudo vai cooperar para o propósito de Deus na sua vida. Então ele exige agora uma maturidade. Antes não levar a bolsa, agora porque ele supria tudo. Antes não levar a espada porque ele protegia tudo. Agora leve bolsa, alforge e espada. Caminhem como adultos na fé. Caminhem como pessoas adultas, responsáveis. Sabe por que Deus não confia mais coisas nas nossas mãos? Porque nós somos como crianças, levados tudo quanto é vento de doutrina, e não sabemos lidar com aquilo que Deus nos entregou. Que hoje possa cair sobre nós, sabe o que? Uma medida de maturidade, uma medida de responsabilidade. Gente, porque é tão fácil a gente colocar tudo na conta do diabo também. Ai, sabe por que eu menti? Satanás. Posso falar de verdade? Posso falar? Posso? Sabe por que mentiu? Porque é sem caráter. Tem um caráter rachado. Porque diabo, botar a culpa na conta do diabo, o diabo expulsa, mas caráter, se acontece, tem que tratar. Caráter. Sabe qual é o sinal? Ai, Jesus. De que a maturidade está batendo na sua porta? Quando aquilo que era fácil, automático e leve, agora exige responsabilidade, preparo e vigilância. Ai, Senhor, antes era tão simples, eu abria a Bíblia, o versículo fluía. Pois é, mas agora tu tem que cavar. Agora não é só... Eu já fiz isso. Mas eu acho que foi só eu que já fiz isso. Senhor, fala comigo, meu Deus. Não é? Aí uma palavra de juízo. Não, isso não foi Deus. Vai se identificando aí. Senhor, fala comigo. Eis meu servo a quem escolhi. Eu. Porque a gente nunca é Saul, a gente sempre é Davi.
A gente sempre é o mocinho da história. Mas agora, cavar, agora você tem que procurar. Deixa eu te falar uma coisa, ai Deus. Tem coisas que não é ataque, é crescimento. Deus está nos fazendo crescer, nos amadurecendo. Terceiro, ai. Cutuca aí, Jesus. Vou até tomar uma água porque esse aqui dá um medinho. Quando Ele te chama para um nível maior de guerra espiritual. Eu sempre digo que uma das coisas que a maturidade me deu de presente foi selecionar minhas guerras. Tem coisa que não vale a pena. Eu não sei se você já chegou nessa fase, mas depois dos 45 ela chega fácil. Tem coisa que você fazia questão de pontuar na mesa com pessoas, dar sua opinião, agora é da sua opinião. Você faz aquele olhar assim, tipo assim, eu não vou me desgastar. No casamento, eu com 20 e poucos anos casada, eu queria pontuar tudo. Eu queria dizer, inclusive eu fazia anotações para ter ADR. Aquele dia tu falou essa palavra, eu não admito essa palavra. É sério, minhas brigas eram bem organizadas. Não podia perder nenhuma vírgula. É tintim por tintim. Olho por olho, dente por dente, era a lei. Mas hoje, 25 anos de casada, tipo assim, eu penso, vai comprometer o final de semana. Eu quero paz. Vai comprometer a minha paz. E mais, nem vale a pena, porque tem coisa que realmente não vai mudar, gente. Gente, tem coisa, posso falar? Tem coisa que não vai mudar. Tem coisa que até muda, mas tem coisa que não vai mudar. Quem tem que mudar é a gente. Aí, eu aprendi com a maturidade a selecionar minhas guerras. Mas as minhas amigas que já estão com 55, 10 anos na minha frente, elas estão falando assim, tu ainda está muito, muito imatura. Tu vai se desprender mais ainda. Então, uma das coisas que a maturidade traz é selecionar as nossas guerras. Mas isso não quer dizer, isso talvez diz, que nós vamos entrar nas guerras certas e lutar as guerras certas. Uma das coisas que, se você tiver isso na sua vida, é um presente de Deus para você. Eu queria que você saísse hoje daqui e não esquecesse do que eu vou falar agora. Que você inclusive orasse isso hoje para Deus, quando chegasse em casa e falasse, Deus, está coincidindo que é o quê? Quando as nossas orações coincidem com a vontade de Deus. É maravilhoso quando você ora a vontade de Deus. É perfeito, porque é uma oração muito poderosa. E algumas guerras espirituais que nós entramos, nós podemos nos alinhar com a vontade de Deus, orar a vontade de Deus dentro de uma guerra espiritual que está às vezes acontecendo dentro da nossa casa, e a gente sair dessa guerra vitoriosa. Jesus manda os discípulos levarem uma espada. Nessa estação você vai precisar de uma espada. Não porque era um chamado à violência, porque o Jesus não era violento, mas para revelar que a batalha mudaria de intensidade. Lá nos Estados Unidos tem um dito em inglês que eu não vou saber falar, mas quer dizer assim, que níveis maiores, demônios maiores. Isso quer dizer o quê? Níveis maiores com Deus, guerras maiores. À medida que você cresce com o Senhor, as guerras mudam. E gente, lembra das nossas guerras quando a gente era criança? As nossas guerras como adolescente? Lembram das nossas guerras solteiras? Qual era a nossa guerra? Eu lembro que a minha guerra era deixar a louça lavada para minha mãe quando ela chegasse. Era um gigante que eu tinha que derrubar. Lembra da guerra quando você era casada sem filho? A Zanza está aqui, esses dias a Vitória... A Zanza tem 4 filhos. Esses dias a Vitória chegou para lá, estou tão cansada. Recém-casada. Aí quando ela olhou, falou para a Zanza, Zanza, estou tão cansada. A Zanza começou a rir.
Tipo assim, querendo dizer assim com aquele sorriso maroto. Tu não sabe que é cansaço ainda. Então, à medida que a gente vai crescendo, o nível de guerra vai o quê? Aumentando. Quando a gente tem um bebezinho pequeno, a gente acha que a guerra é do bebezinho, que é a alimentação, que fica doentinho toda hora. Agora vai ter um adolescente dentro de casa para te ver a guerra. Vai ter um jovem dentro da tua casa com decisões para tomar e tu tem que ajudar a tomar a decisão. Quem está comigo? O mundo mudaria a postura para os discípulos, eles precisavam se posicionar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Sinal de que isso está acontecendo na sua vida. Posso falar o sinal? Quando os confrontos aumentam, escute isso. Não é retrocesso. É promoção espiritual à vista. Toda guerra que você vence te promove para um novo lugar em Deus. E eu não sei você, eu quero crescer com Ele. E uma das coisas que o Senhor faria aqui, quarto lugar, quando Deus prepara um cenário para provar a minha e a sua fé. Sabia que Deus prepara um cenário para provar a nossa fé? Eu fiz amizade com uma mulher de muita fé. Deus fez até essa mudança comigo esse ano. Porque, gente, deixa eu ser vulnerável aqui. Eu era muito fechada aos meus relacionamentos e tá tudo certo. Tá tudo perfeito. E eu também tinha os meus ministros favoritos. Ou o estilo de ministração favorita. A gente tem aqueles que a gente se identifica, não é assim? As músicas favoritas. Eu lembro que eram aquelas músicas, né? Longas horas de adoração. Só que de uns tempos pra cá eu comecei a gostar do povo do Charamanaias assim do fogo. A música que eu comecei a escutar na minha casa era só música assim. Quando você vai ver a minha playlist lá no meu Spotify, gente, não tem demônio que fique dentro da minha casa. Porque é só música. E Deus usa, né, de uma forma tão forte as canções. Lá em casa a Bela canta 500 graus. Lá em casa nesse nível. E começou a chegar perto de mim pessoas assim. Sabe, de uma fé muito diferente da minha fé. Que no começo eu falaria assim, ó. Ai, eu acho um pouco demais. E o Senhor falou assim pra mim, cai dentro. Porque você não... É sério, o Senhor disse pra mim, ó, cai dentro, essa pessoa é minha. Porque na próxima estação que eu tô te levando, tu precisa de gente assim do teu lado. Outro dia se levantou uma guerra em mim, contra a minha vida. Aí eu liguei pra uma dessas aí, do sapato. Eu falei, eu tô fazendo. Quê? Ela começou. Ah, Satanás, tu vai sair agora. Deixa eu me trancar aqui na minha sala, ela assim, ó. E ela começou a gritar. E eu, meu Deus. Daí, escuta essa. Gritou, orou, sapateou, tal. E eu sapateando junto. Marcha! Onde é que tu tá agora? Eu tô aqui num quarto tal. Marcha no quarto! E eu marchando. Ainda bem que eu tava no quarto, né? Só eu marchando na rua assim. Marcha! Agora levanta a mão pra cima! E eu comecei a levantar. É porque naquela hora eu não precisava de uma amiga minha assim, ai, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Eu precisava de uma do fogo. Glória a Deus pelas mulheres do fogo. Aí tá, passou a luta e tal. Aí essa semana, acho que antes de ontem ela mandou um áudio, eu chorei de rir, passei mal. Aí, amiga, tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo. Ela mandou um áudio. Então, glória a Deus. Assim, glória a Deus, porque o dia que eu orei, eu vi a espada na goela do capeta. E eu vi a língua do capeta sendo arrancada. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. E já tá tudo resolvido. Eu falei, meu Deus. Às vezes nós precisamos de uma pessoa que na outra estação eu ia dizer assim, não, as minhas amiguinhas que falam baixinho. Deus falou, não, agora eu vou te dar gente. Agora eu vou te dar gente que sapateia.
E eu profetizo sobre a sua vida que você vai ter amiga do fogo, que vai te pegar pela mão. Vamos orar. Cala essa boca, para de reclamar, vamos orar. Outro dia eu estava falando com essa minha amiga, eu falei, para de chorar, ela falou. Ri, vai rir. Tu tem que agir com fé. Amém. Gente, eu me sinto igual, sabe o quê? Num exército, parece que eu virei soldadinha. Eu sou recruta. Sabe? Engole o choro, Então, o que a gente precisa é de uma nova instrução. Ô Jesus. Sabe qual é o sinal que isso está acontecendo? Posso falar? Quando ele monta um cenário para a tua fé ser provada. Uma doença, uma situação. Porque a gente é muito boa. Ai, Deus. Quando vem a guerra, gente, você se encolhe. Deus, será, Senhor, será? Você tem que agir com a fé que você tem lá do começo. Sabe qual é o sinal? As promessas continuam, mas agora Deus te chama para um posicionamento. Não é só mais uma dependência. Deus, eu dependo de Ti, o Senhor que sabe. Não, você vai guerrear junto com Ele. Senhor, onde é que o Senhor está tocando? Gente, o Telmo teve contato com aquele casal, que ela era uma americana que levou uma pancada no Rio de Janeiro. O livro, é um filme, como é que é o nome do filme? Fé para o Impossível? É isso? O Telmo conversou com eles em Curitiba. Se você não viu esse filme, veja esse filme. Ela é uma missionária americana, estava andando no Rio de Janeiro, correndo. E um morador de rua, parece, uma pessoa, um surto psicótico deu, uma paulada na cabeça dela. Parece que deu traumatismo craniano no nível 5, se eu não me engano, que é quase impossível de sobreviver. E ela está sem nenhuma sequela. Mas eles estavam conversando com o Telmo. Olha que interessante isso. Olha a estratégia que Deus deu para ele no hospital. O que ele fazia? Tinha um exército orando. E ele chegava, pegava o boletim médico e dizia assim, ela tem que tirar esse catéter, ou ela tem que romper essa calota, ou alguma coisa craniana. Ele ia lá e dava o motivo. Nós vamos orar agora para esse catéter sair. E o povo orava, era uma vitória, o catéter saía. No outro, é o pulmão foi atacado e eles oravam e o pulmão foi liberto. Quando eles foram ver, ela estava liberta sem nenhuma sequela. Porque Deus estabeleceu, escute, um ambiente de cura, sabe? Deus quer trazer um cenário para nós de cura, para você mudar o seu posicionamento. Às vezes você já é uma derrotada, você tem posicionamento derrotada. Ai Deus, então é assim. Não, Senhor, se o Senhor quiser, amém. Mas eu vou lutar até o fim, eu vou crer até o fim. Eu vou movimentar a oração até o fim, eu vou jejuar, eu vou me movimentar. Gente, isso é maturidade espiritual. É crescimento. E por último, quando Ele aumenta o teu nível de influência e responsabilidade, eu digo mais, quando Ele aumenta a tua responsabilidade, é que Ele quer aumentar teu nível de influência. Antes eles eram discípulos seguindo, agora seriam apóstolos enviados, construindo e liderando. Uma coisa era os discípulos em aprendizagem, e outra coisa, Jesus sabia que era a última ceia, que eles precisavam ser enviados, eles precisavam ter ferramentas. Posso dizer algo? Deus está ferramentando você nessa noite. Você é enfermeira, psicóloga, médica, dona de casa, mãe. Você é administradora, não sei qual é o seu trabalho, professora, assistente social, política. Na área da política, não sei qual a sua profissão, costureira, cabeleireira, da beleza, qualquer coisa. O Senhor vai ferramentar você para essa hora. E posso dizer mais, as clínicas, escute o que eu vou falar, clínicas de estética, clínicas que cuidam de mulheres, lugares, esse pode ser o seu púlpito. Vai entrar muitas mulheres partidas, casar umas feridas, machucadas, e você vai ser a resposta. Elas vêm para curar o corpo, mas Deus vai te dar autoridade para tocar na alma delas e curar a alma delas. Eu te abençoo com isso. E é o sinal de que Deus está fazendo isso.
é que Deus começa a abrir portas novas, trazer pessoas novas, territórios que você nunca entrou antes se abrem para você. Eu declaro sobre você uma expansão nesse próximo ano, uma expansão sobre a sua vida. Lugares que você não tocou, que você não alcançou. Eu declaro que Deus vai esticar a sua fé, que você vai andar com o Senhor, obedecendo o compasso do Espírito, no poder do nome de Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por algo agora. Eu acredito que Deus está mudando a palavra sobre nós. O Senhor está dizendo assim: ei, vou te fazer uma boa administradora, responsável. Vou te dar visão. Vou colocar as ferramentas na sua mão, mas seja prudente e coerente com o que eu tenho te entregado. O Senhor nos chama a maturidade nessa noite, mas Ele quer fazer algo, Ele quer acrescentar a nossa fé. Eu sinto isso, que muitas vezes nós nos acostumamos com as coisas de Deus e perdemos de vivenciar alguns milagres que Deus quer fazer no nosso meio. Não é verdade? Eu lembro, gente, eu sei que existem milagres, por exemplo, de cura que são incríveis. Eu falei sobre isso aqui, né? Que milagres não transformam as pessoas. Mas eu vi muitos milagres que edificaram a fé de muitos. E tinha um milagre na minha vida, na nossa família, que eu achava assim que nunca ia acontecer. Eu cheguei ao ponto de pensar que não ia mais acontecer. Que era a transformação do meu pai. E por muito tempo, meu pai é uma pessoa muito preciosa, mas ele foi preso muitos anos assim por questões emocionais. Eu posso falar isso porque ele me permite. E eu tinha alguns sonhos sobre pai, sobre como eu queria ver o meu pai. Já não era mais sonho sobre mim, porque eu sou, graças a Deus, eu não tenho mais lacunas na minha vida. O Senhor preencheu todas. Mas eu queria ver ele viver. Já não era mais para mim, porque eu era completa, mas eu queria ver ele viver algumas coisas. Eu lembro de muitas vezes sentado do lado da mãe aqui nos cultos de domingo, a gente se abraçar, nós duas sozinhas, e a gente dizia, e a gente orava pelo mesmo motivo. A mãe um dia falou para mim, não sei se eu acredito. Daí outras vezes ela acreditava, porque o campo da fé não é fácil. Mas esse ano, Deus fez uma transformação na vida do meu pai. Tem vindo aos cultos no domingo, e já não é mais eu e a minha mãe, e nem é a minha mãe convidando ele, mas ele dizendo, hoje eu vou ao culto. Eu quero ver a minha filha, eu quero estar lá. E fluindo dele uma sabedoria, a forma de ele conversar, de tratar a minha mãe, de nos tratar. Eu estou tendo um pai maravilhoso. Ele me abraça e fala, estou com saudade. Eu preciso me acostumar, sabe? Mas esse para mim é o maior milagre. Quando Deus, através da oração, alcança alguém. E eu queria aumentar a sua fé hoje, com esse testemunho. Eu queria dizer que talvez tem algumas situações, pessoas, que você olha e pensa assim, é só Deus. Porque, pastora, se tu souber é impossível. Eu sei. Porque eu também achava que era impossível. Mas nós servimos a um Deus do impossível. E eu queria que nós tivéssemos espaço aqui para milagres hoje. Você crê nisso? Que Deus pode fazer? Nós vamos abrir espaço para Deus fazer milagres. Quem está no online, você abre espaço na sua casa também. Se você está no hospital, nós vamos criar um ambiente aqui para facilitar o mover de Deus. Você não vai de nenhuma forma agora retroceder ou
ficar resistindo ao poder de Deus. Você vai deixar o poder de Deus agir nesse lugar. E eu queria que você passe por situações que são para você impossíveis. Eu queria que você levantasse o impossível hoje. Para a fé entrar, o impossível precisa ser um terreno. Então eu queria que você orasse agora por algo impossível. Talvez alguém que você tenha muito tempo orado, uma situação, e você pensa, meu Deus, isso é muito difícil. O Senhor alcançar essa pessoa, alcançar ou essa situação. Eu queria que você orasse agora. Isso. Eu queria que você levantasse agora no poder do nome de Jesus. Isso. Talvez você até já tinha desistido. E o Senhor te fez agora lembrar disso. Eu queria que você orasse agora. Não esqueça que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que caminham segundo o seu propósito. E talvez essa guerra que você tem enfrentado há anos te preparou para você chegar até aqui. Te deixou mais humilde, te deixou mais sábia. Eu queria que você levantasse isso para o Senhor agora. Você orasse para o Senhor agora. Isso, mas assim, você está muito ainda tímida na oração. Lembra do que eu falei? Seja uma mulher do fogo de Deus. Começa a orar. Isso, talvez você vai precisar repreender. Isso, começa a orar. Vai, abre a sua boca, levanta a sua voz. Isso. Talvez tem áreas que você vai precisar reivindicar no mundo do Espírito. Reivindicar no mundo espiritual. Isso, começa a orar. O Senhor te deu armas para isso. E isso, começa a usar a arma que Ele te deu. Lembra? Agora você precisa lutar. O Senhor é contigo, mas o Senhor vai vir nos comandos da sua voz, da sua boca. Comece a orar agora. Isso, comece a liberar. Você vai liberar sobre os seus filhos palavra de bênção, sobre a sua casa. Isso, seja corajosa. A sua boca Ele fez, a sua língua como uma espada afiada. Comece a liberar agora. Isso. Coisas que você tem aceitado. Você vai dizer, eu não aceito, eu não tolero isso na minha geração, na minha família. Isso, vai levantando, seja corajosa. Vamos, exército de Deus, vamos, mulheres. Isso, levante a sua voz. Isso, comece a lutar como uma guerreira, não como uma menina tímida. Força e coragem, vamos. Isso. Seja obediente. Isso. A gente teve uma experiência nessa conferência de mulheres, na verdade várias, num lugar chamado Betânia, mas eu vou contar uma. Nós estávamos com alguns problemas no som. No momento que a Vitória ministrava, o áudio estava cortando e não estava conseguindo mais voltar. Atrás do palco tinha como se fosse uma van. E todo o sistema de áudio estava ali. E a gente alugou aquilo e uma pessoa que a gente nem conhecia, que operava aquilo tudo ali, estava ali com a nossa equipe junto. Uma mistura do nosso mídias com uma equipe. E gente, começou a ficar mudo e não voltava mais. E estava minha amiga do meu lado, uma dessas mulheres do fogo de Deus. Ela não sabia de nada, ela só olhou e disse assim. Eu olhei para ela, que foi? O inimigo está atacando o áudio da transmissão. Ela não sabia. Daí eu falei, tá. Eu acabei de ver que tá com problema, mas eles vão resolver. Ela só fez assim com o dedinho. Eu vou lá atrás. Gente, ela chegou marchando lá atrás. Ela é desse tamanho. Ela chegou marchando. E ela chegou para aquele lugar que parecia ser esse negocinho de vender lanche, hambúrguer. Essas cabinezinhas.
Ela falou, deixa eu entrar. Aqui tu não tem autorização para entrar, mas eu vou entrar. Ela falou. Abriram a porta, ela começou a repreender e a orar, repreender e orar. E sapatear, e sapateava dentro da cabine. E os homens assim, ó, sem saber o que fazer com o áudio, olhando para ela. E ela sapateando. E repreendendo toda investida do inimigo. Para cortar aquele áudio, impedir as pessoas de receber. Gente, essa mulher começou a rodopiar dentro da van, ali do negócio. Saiu com o áudio 100%. Ela sentou, olhou para mim e disse, o áudio não vai mais dar problema. Assim, sério? Achei que ela tinha conversado com alguém que falou isso. Quando acaba tudo que eu vou lá, o pessoal do mídia está com o olho arregalado desse tamanho, numa roda, e ela no meio da roda orando por eles já, porque ela já foi para cima do mídias. Não foi? Tudo no chão. Aqui ó, desse tamanho, chorando. Tá com a câmera na mão aqui agora, mas estava acabado de chorar. E ela começou a liberar uma palavra para eles, porque o mídias é muito atacado. Porque eu digo que o mídias dessa igreja é o grande arco que lança as flechas para o mundo todo. O YouTube da Aba está chegando a quase 1 milhão de inscritos. Então, todos eles que fazem um trabalho incrível, ela começou a orar. Eles começaram a receber. E depois, o cara veio e deu testemunho. Ele falou assim, ó, o problema no áudio era tão grave que nós não sabíamos se ia resolver. Ele falou para mim, era muito grave. Talvez, não sei que horas a gente ia conseguir dar volta. E eu não sei explicar, mas quando aquela mulher entrou, começou a fazer aquelas danças. Ela começou a fazer aquelas danças e a rodopiar. O áudio voltou. Sabe? E eu falei, Deus, o Senhor está mudando a gente de nível. O Senhor está mudando as instruções. Eu quero ser fiel ao que o Senhor está fazendo. Que me chamem de louca. Que dizem que eu tenho um parafuso a menos. Que ela não bate bem, mas que eu esteja alinhada ao céu. Eu não quero mais ser coerente para você me achar legal. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero ser uma mulher que obedece a Deus, que anda no que Deus quer. Sabe? Quero ser corajosa. Eu não quero desperdiçar o poder de Deus que está disponível para mim acessar. Por isso que há umas semanas atrás lá em casa eu previ um ataque. Gente, eu ungi minha casa inteira. Eu sapateei ele na minha casa. A Isabela, outro dia, ela estava com um problema. Ela estava orando na mochila dela. Está repreendida. Eu falei, é isso aí. Que você seja apaixonada por Deus, tomada pelo poder de Deus, cheia da glória de Deus. Que o Senhor te dê direções, que Ele te mostre perigos antes, que você esteja atenta àquilo que Deus quer fazer. Eu declaro que nessa igreja, eu declaro que aqui na Aba Pai Church, as mulheres dessa casa, elas são cheias do Espírito Santo. E eu declaro uma temporada aberta de mulheres tomadas pela glória de Deus, tomadas pela glória de Deus, profetisas, mulheres cheias do poder de Deus, mulheres de oração, audaciosas, corajosas. Oh glória, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode glorificar o nome dEle? Ele é exaltado, Ele é lindo, Ele é digno. Não há outro Deus além do nosso Deus, o Deus que abriu o mar vermelho. Aleluia. Ah, se você é do fogo, vem. Tá de fogo? Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Quem é do sapato? Temporal de bênção e poder. O calor tão glorioso invade toda a igreja.
Espírito Santo e poder pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Enfermidade não resiste, sai pelo santo nome de Jesus. Aleluia! 500 graus de puro fogo, santo e poder. Eu te abençoo com o poder de Deus na sua vida, com milagres. Eu te abençoo com coisas sobrenaturais do céu, testemunhos lindos, como um grande farol para a nossa geração. Estende as suas mãos para a sua casa. Pai, nós abençoamos os nossos lares, declaramos nossa casa bendita, abençoada, guardada. Senhor, protege os nossos, protege a nossa família, os nossos filhos. Senhor, aquilo que leva o nosso nome está guardado em Ti, debaixo das Tuas asas. Cada mulher sai desse lugar aqui guardada, protegida, armada, equipada para esse novo tempo, com novas instruções, no poder do nome de Jesus. Eu te abençoo até o dia 27. Deus abençoe.